Hoje, 31 de agosto de 2023. Vamos percorrer o encontro de número 137. 137. Estaríamos bem mais na frente se não fosse o problema da pandemia, né? Mas a pandemia está voltando. Ouviram ontem a reportagem? A pandemia está voltando. Já tem aí um assessor, uma variante desse Ômicron, né? Pois é. Para quem tomou vacina, né? Mas vamos iniciar o nosso trabalho. Vamos colocar na nossa tela mental a imagem de Jesus que conhecemos e vamos dizer assim: Mestre, mais uma vez queremos te agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade de conhecermos um pouco mais da vida, da existência, a modo de que possamos vir a melhor caminhar, utilizando os nossos passos para mais avançarmos na evolução espiritual que tanto necessitamos. Muito obrigado, Jesus, por este momento. Aos amigos espirituais que nos assistem, que nos inspiram, que nos amparam e nos ajudam, muito obrigado, queridos irmãos. Que nunca venha a nos faltar a ajuda que recebemos. Que estejamos sempre aptos a merecer, a poder acolher todas essas inspirações. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Cá estamos. Antes de iniciarmos aqui o nosso estudo com os nossos slides, nós falamos dos códons. Eu, da vez passada, falei que eu havia esquecido-me de ler um trecho deste livro de Joana de Ângeles, que fala a respeito da evolução humana. Então, vamos rememorizar os códons, e eu vou ler esse pequenino trecho para a nossa reflexão, para que possamos refletir um pouco mais, levando em consideração o que falamos dos códons. Muito bem. Esta parte está no capítulo intitulado Problemas Psicológicos Contemporâneos. E aí tem uma série de subdivisões, e esse trecho que eu vou ler está em uma subdivisão intitulada Sexolatria. Mas diz assim: observe os detalhes. Nós falamos sobre os códons. O livro, aquele livro que utilizamos, tiramos aquele trecho, ele tem a mesma ordem de publicação desse livro de Joana. Esse livro foi editado no ano 2000 e aquele aproximadamente nessa mesma época, se não me falha a memória, 1998 ou 97. E aí, a seguir, no ano 2000, nós tivemos esse livro publicado por Rivaldo de Joana, O Despertar do Espírito.
E o trecho que eu vou ler diz assim: certamente, uma vida saudável é aquela na qual todas as funções orgânicas funcionam normalmente, como decorrência do equilíbrio psicológico que faculta alegria de viver e realização plena. O indivíduo é a medida das suas realizações interiores e de toda a herança que carrega no seu inconsciente, o que equivale a dizer que é o resultado inevitável da sua longa jornada evolutiva, na qual, passo a passo, se liberta do instinto, mediante o uso correto da razão, desta passando para a intuição. Agora observem. O Homo sapiens alcançou o Homo tecnológicos. O Homo sapiens alcançou o Homo tecnológicos. E este ascende para o Homo noéticos. Quando, então, haverá predomínio da vida parapsíquica, conduzindo-o a estados especiais de comportamento. Homo noéticos, isso aqui é procurei saber. Homo noéticos terá consciência da sua identidade com o divino e da unidade da vida, porque ele terá transcendido seu ego narcisista. Observaram? Relacione com os códons. Quando fala em instinto, elas façam essas relações, porque tem mais códons. Os códons entram em atividade, naquele caso, no caso que vimos, mais 4, ao invés de 20, 24. E isso já facultou a esses seres não terem mais problemas com determinadas enfermidades e certamente outros fatores também. Então, aí está, para a nossa reflexão. Muito bem. Quem tiver o livro poderá ver um pouco mais, né? Após, é só pegar o livro e passar a refletir um pouco mais. Muito bem. Eu acho que nesse livro mesmo tem alguma coisa relacionada à educação moral. Esse próprio livro, que era segunda-feira, foi citado alguma coisa da questão da educação. Porque eu fiz essa colocação lá no estudo do Vida Plena, quando ele fala atenção. Então foi todo desenvolvido um trabalho em relação à atenção. Aí eu fiz referência, né, ao planejamento reencarnatório, que o que a gente entende? Que dentro da educação moral, o indivíduo só vai se melhorar se ele tiver esse entendimento que a sua moral tem que ser trabalhada para melhor, para progredir, para evoluir. E a Solange, eu acho que deu aí alguma coisa em relação à educação moral. Nesse livro? Tem. Aliás, todas as páginas de Joana diz respeito à educação. Quando você fala dos códigos, né? Então, o que me veio agora também? A Leon Denis, de novo, sobre a vontade. Então, se você tem que trabalhar essa vontade com um foco para aquele objetivo que você quer alcançar. Perfeitamente. E quanto mais você trabalha a vontade no sentido positivo da vida, nas coisas benignas, evidentemente você vai fortalecer você próprio, o espírito, não é? E de qualquer forma e de qualquer maneira, automaticamente os corpos que você vai trabalhar e vai hospedar-se, evidentemente terão melhor performance, sem a menor dúvida. Por quê? Porque você evoluiu espiritualmente. É o que está acontecendo com o povo que está reencarnando na Terra atualmente.
os corpos dessas crianças que estão aí, eles têm grande diferença, inclusive na caixa de neurônios. Está trabalhada de uma maneira diferente. Por isso, o mapeamento genético. Um mapeamento genético que favorece nesse sentido, a partir do fato do espírito, que esses espíritos vieram a reencarnar. Eles trazem um fato do espírito mais potente, com maior qualidade do que o nosso, com certeza. Então, o próprio corpo, no mapeamento genético, já tem os dados devidos para que aquele corpo possa atender às qualificações espirituais. Não é? Por exemplo, aquele que é ligado à arte, à música, não é? Ele já vem com um mapeamento genético preparado nesse sentido, porque aquele corpo já está montado para que ele possa atuar. Não é? É como essa caneta que daqui está, não é? Ela foi montada e preparada para que eu aperte aqui e a coisa comece a acontecer. Assim é o corpo. Ela poderia não ser preparada para isso, poderia ficar só assim, mas não tem que aparecer isso. Então ela foi montada desse jeito. Assim são os corpos que habitamos, de acordo com as qualificações espirituais. Esses que nós vimos aqui dos códons, o corpo desses espíritos que hospedaram nesses corpos, com 24 códons, com 4 a mais, ele já veio com um mapeamento genético para aquilo. Não foi por acaso que aconteceu. Então é assim que acontece. E a evolução dos mundos se dá dessa forma, dessa maneira, não tem como. Porque, como por exemplo, lá em Júpiter, a gente sabe que o corpo é muito mais delicado. O espírito não precisa ter um trabalho na sua hospedagem como nós estamos tendo com o nosso organismo, porque é um aprendizado. Nós na Terra temos um corpo com essas qualificações para o nosso aprendizado de lidar com as qualificações que esse corpo tem, com os estados que ele apresenta de doença, de enfermidade, de possibilidades de fazer isso ou aquilo. É um aprendizado. Mas você vê que há limitações. Você não consegue fazer tudo com o teu corpo. Voa. Vai daqui para ali sem caminhar. Tudo isso é aprendizado. Por quê? Porque nós não temos a qualificação. Se você for para Júpiter, nós sabemos, ninguém caminha, ninguém vai para Gula para comer, feijoada, não é? A alimentação está no ar, na respiração, e você já nutre-se. Quer dizer, você certamente não tem aquele problema de ter fome, de ter horário para alimentar, não tem nada disso. Essa fase desaparece. Mas isso tudo é um aprendizado. Né? Você vai saindo daquela faixa do instinto, das necessidades primitivas, passando para uma faixa superior. E você vai ter outras dificuldades, mas são dificuldades superiores, onde você vai atingindo sempre patamares mais altos, não é? E você vai tendo um cabedal suficiente para essas correções, para esse desenvolvimento. Então aí o espírito reencarna. Como se dá esse processo da reencarnação? Como seria o nascimento dessas criaturas? Seria uma troca energética e não um contato físico. Não. Na própria Terra, daqui a mais alguns anos, né? Não sei qual é o tempo, mas o Chico já havia falado sobre isso, né? Não será necessário a mulher parir. Sim. Não será necessário. As reencarnações vão se dar de outra forma. É evolução.
Então, evidentemente que em mundos superiores, você não terá a reencarnação da mesma forma que tem na Terra. Você chega lá, já chega adulto e para trabalhar naquele mundo, acabou. Você já chega com toda a tua consciência, com toda a tua razão, né? Cheguei. Aonde você está? Eu estou em Júpiter. Vou visitar a Cris. Estava demorando. Aí, vou lá tomar um chazinho. Mas será que tem chá em Júpiter? Não tem. Não tem. A alimentação está na respiração, no ar. Funciona de outra forma. Como é que funciona isso? O que é que eles fazem? Não me pergunta, porque eu também não sei. É difícil, né? A gente ainda não tem essa capacidade. Mas vamos em frente aqui no nosso trabalho. Mas foi na Revista Espírita, eu acho que é março de 1858, tem uma entrevista, houve uma evocação, Kardec faz uma evocação, e acho que é do Espírito Parecido, se não me engano. Acho que é em 1958 mesmo. Aí ele fala como é que é a vida em Júpiter. Ele vai sim. Tem várias reportagens, vários comentários na Revista Espírita sobre Júpiter, não só dele, como de outros espíritos, né, que estiveram aqui entre nós, vindos de lá. Veja, olha a dedicação desses espíritos, né? Como Rosa, Luiz, olha a dedicação e a moralidade, o grau de moralidade, né, e de benignidade desses espíritos saírem desse planeta para reencarnarem na Terra, para nos ajudarem no nosso desenvolvimento. Olha só a capacidade. Aí no final da sair de um estágio, né, considerando o planeta Terra, um estágio de pureza em Júpiter, digamos assim, não é isso, mas com relação à Terra, sim, para reencarnarem aqui, para nos ajudarem. Olha o grau de evolução desses espíritos, passarem por dificuldades e problemas que tem na Terra, sim, porque eles estavam ali num corpo como o nosso. Olha, tendo as dificuldades que eles já não tinham, né? Tem que comer, tem que ir para o banheiro, fazer o cocô. Olha só, tudo isso o espírito está ali hospedado, ele tem que agir como na Terra, né? Fazer comida, tem que comer, estou com fome. Isso. Evidentemente que o espírito nessa qualificação, ele encara tudo isso com muita simplicidade, sem desespero algum, sem nenhuma agonia, porque ele já sabe de tudo isso. Então, no final da entrevista, né, da evocação, aí o Kardec pergunta como comparar as pessoas que estão aqui com os espíritos que vivem lá. Ele disse que ele compara com símios. Então, nós ainda somos macacos. Sim, a condição de vida que eles têm. Eu acho pior do que isso, dinossauro. O dinossauro eu tinha tanta vontade de conhecer. Bom, vamos seguir aqui com a nossa matéria ligada ao livro Pelos Caminhos do Entendimento do Espírito. Nós paramos nesta tela, neste quadro, que está no capítulo 1, né? Essa é uma das partes que selecionamos, que diz assim: é preciso educar, nós já vimos, vamos rever, é preciso educar o pensamento incorporando nele vibrações que modulam novos sentimentos. Isso só se consegue com uma nova educação. É a educação da inteligência, do amor, da bondade, da razão, que dá ao espírito a primazia. A felicidade será encontrada na construção do ser superior e não mais nas conquistas da glória humana. Nesse ponto importante, percebe-se a conexão íntima entre os dois eixos básicos do espírito: educar
e evangelizar. Jesus demonstra esse princípio quando diz: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ide, no futuro não peques mais. Veja bem, já falamos sobre isso. São duas questões básicas: educar e evangelizar. Ninguém consegue educação plena, educação saudável, sem evangelização. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Delicadeza, a bondade, a gentileza, olhar o outro, ter bons olhos. Para ter tudo isso, é preciso evangelizar. Senão você vai ter uma educação, entre aspas, dura, severa demais. O outro, não tem problema, o outro é o outro. Como a gente vê por aí. O outro é o outro. E nós temos como condição básica da evangelização que o outro é alguma coisa, entre aspas, mais importante na nossa caminhada. E o outro tem que ser tratado como nós nos tratamos. Porque o outro é nosso irmão, não importa a condição que ele esteja. É um bandido, é um ladrão, é um vagabundo, é um sem vergonha, mas é o outro. É um espírito que ali está, portador ainda de uma ignorância muitas vezes maior do que a nossa, mas é um irmão nosso. Então nós temos que ajudá-lo. Mas Quaresma, muitas vezes não dá para fazer isso aqui. Sim, mas a gente vai até onde é possível e sem menosprezá-lo. Devemos respeitá-lo na condição em que ele estiver, em que ele se encontra. Ele tem que ser respeitado como um ser, como um espírito, como nós somos. O respeito tem que ser mantido. Não importa o que ele está fazendo. Mas ele é um sem vergonha, é um safado. Mas não importa, você tem que respeitar o espírito que ali está. Então respeite o espírito e ajuda esse homem da melhor forma que for possível. É como se diz, né? Se alguém chega numa casa espírita para ser auxiliado, mas está cheio de fome, você vai falar de Jesus com ele? Dá de comer primeiro. Dá de comer, porque não tem condição. Esse espírito está hospedado num corpo cheio de fome. Você acha que ele vai ter condição e atenção suficiente para te ouvir e para achar que está tudo bom você falando de Jesus para ele? Dá de comer. Alimente essa ferramenta aonde ele está hospedado, não é? Porque ele está passando mal, espiritualmente ele está passando mal, porque o corpo dele está com problema. A máquina que ele está trabalhando está com problema. A mesma coisa é qualquer outra situação que o espírito esteja passando ou levando o seu corpo a passar, a furtar, a roubar, a querer mal, a falar mal de todo mundo, enfim, não importa, mas é o espírito que ali está. E temos que reconhecer isto e procurar ajudá-lo da melhor forma possível. Por isso, Jesus dissera para esta mulher: onde estão os vossos acusadores? Ide no futuro, não peques mais. A mulher equivocada e a mulher hemorroísta. Qual é a diferença entre as duas? Gostaria que me dissessem. Quem vai falar? Qual é a diferença entre a mulher equivocada e a mulher hemorroísta? Olha o que disseram. Jesus disse para a mulher equivocada: vai e não peques mais. E para a hemorroísta: a tua fé te curou. Qual é a diferença?
ela ia alcançar, ela tinha confiança, tinha certeza da cura dela. A outra ainda tem um comportamento que ele está orientando para que ela não dê continuidade ao erro. Por quê? Porque ela não tem conhecimento suficiente. Oi? Porque ela ainda não tem conhecimento suficiente para... Por quê? Pela falta de estudos, né? Falávamos de educação e evangelização. Por quê? No caso, a evangelização aí, eu acho que essa que tem fé, que teve fé e se curou, ela deve ter sido evangelizada. Já tem mais princípios nesse sentido. E Essa daqui. porque ela começou a cura por isso. Porque ela está com essa dificuldade, ela não buscou ela própria. A outra cometeu os erros porque foi opção dela. E se envolveu em alguma Nós vamos coisa. falar sobre isso. Eu tenho duas versões a esse respeito. Mas tudo bem. Ela cometeu um erro porque ela assim quis, por cima do que você está dizendo. Porém aí também, eu lembrei agora. Vai e não peques mais, a tua fé te curou. Evidentemente que essa daqui já tinha princípios evangélicos adiantados. Por isso Jesus diz para ela: vai, a tua fé te curou. A evangelização dela tinha maiores princípios. Essa daqui não. Por isso, vai e não peques mais. Procure se evangelizar. Conhecer a vida. Conhecer a você mesma. Ele orientou, né? Ele orientou como... Para essa daqui, ele não precisou dizer: vai e não peques mais para que não te aconteça isto. Porque ela já tinha princípios suficientes. Uma prova que ela estava vivendo. Né? Agora, mas ela tinha a fé da cura. A maior parte das vezes fala dessa mulher adúltera, não é? Condenando-a severamente, como se a culpa fosse só dela, como se ela se dedicasse a ser uma prostituta, uma mulher da vida, como se fala normalmente. Mas há uma outra versão que pouca gente conhece, né? Que não é bem dessa forma, que não é bem dessa maneira. Cabe a cada um tirar as suas conclusões. Essa mulher, quando bem nova, casou-se com um homem um pouco mais bem envelhecido do que ela. E o tempo foi passando. Naquela altura, vocês sabem muito bem, não é, que o homem tinha domínio pleno sobre a mulher. Sim. Né? Até hoje. Ainda tem, né? Não, aí domínio pleno não tem não. Não, acabou. Não é verdade. Algumas mulheres se submetem a tal, e alguns homens se acham melhores demais para querer fazer delas a sua... Quando não consegue, não é bem assim ainda. Eu defendo. Ainda, mas isso tudo vai terminar. Então, quando não consegue, eles matam. Eles vão matando as mulheres, aí não é brincadeira. Então, naquela altura, né, era um predomínio total do homem sobre a mulher. Muito bem, o tempo foi passando e chegou um determinado momento que a situação financeira deste senhor começou a ficar difícil. Ele estava numa situação financeira evidentemente cada vez mais velho, não é? E então ele pensou o seguinte: vou usar a minha mulher para faturar. E começou a vender a mulher. Levou-a à obrigação, né, de fazer sexo com outros homens para que ele faturasse, para que ele ganhasse dinheiro. Nossa, E assim aconteceu. que situação. E assim aconteceu. Até que em determinado momento, não é,
Ele viu que a coisa já estava ficando mais difícil, que já não dava o que ele esperava, porque a mulher já deveria estar um bagaço, né? Uma coisa, todo mundo já sabia que ela estava ali servindo para todo mundo, não é? E ele então ele fez uma armação para que viessem a pegar ela, dizendo que ela estava fazendo, e que era por ela mesma que ela estava fazendo aquilo. Então ele colocou ela, não é, numa forquilha. Colocou numa forquilha. Agora, se essa versão é a melhor versão ou é a outra, eu não sei. Eu sei que existe essa versão. Eu não sei se é pertinente. Disse que quando as pessoas estavam, né, condenando os atos dela, Jesus estava escrevendo na areia o defeito de cada pessoa. Sim. Também tem esse detalhe. E o povo foi se retirando, né? Porque ele conhecia todo mundo como conhece cada um de nós. Né? Então, essa é uma outra versão que tem da mulher equivocada, da mulher dita adúltera. Né? Eu acredito muito mais nessa versão. Até porque ela era jovem, né? Mas ela acabou se apaixonando por esse senhor, que era bem mais velho do que ela, e quando ele viu que a situação financeira estava ruim, eu tenho poder sobre a mulher, o homem manda mesmo, e ele vai. Você agora vai servir, e botou ela para. Uma situação difícil. Naquela altura era assim, dessa maneira, né? O cara mandava e acabou. Que situação. E ainda hoje tem gente que acha que funciona dessa maneira, que eu ouvi ainda há pouco. E quem vocês, mulheres, se submeteriam a uma situação dessa? Não. Então fala para esse senhor depois que não é bem assim atualmente. A maioria aqui são mulheres. Vamos em frente. Essa é uma outra opção que eu tomei desse primeiro capítulo. Só vou falar eu sempre fui da opinião assim, que a mulher, quando ela tem um bom marido, eu acho que ela deve tratar esse marido, vamos supor, comparando, como se ele fosse um rei. Isso é, um tratamento adequado, né? Eu sempre pensei dessa forma. Mas não para botar a mulher na mão de outro, escravizar. Aí não. Aí, pelo amor de Deus. Tudo bem. Eu acho que no relacionamento tem que haver cumplicidade, né? Os dois têm que estar unidos. Ninguém é um mais. Mas automaticamente, centrados se aqui você no nosso capítulo. capítulo. Ele vai te cuidar como rainha. Te dá um troco como rainha. Aí fica tudo bem. Observando a família, percebe-se a insegurança, o medo, a incerteza, a falta do conhecimento estimulando ao abandono da constituição familiar. Observem bem esse detalhe. A ausência de determinados compromissos na construção familiar tem arrastado os casamentos a uma falência moral e afetiva. A falta de destinação dos objetivos que promovem a reencarnação do espírito é que provocam os medos, as ansiedades, as inseguranças no processo da educação do espírito. Esses fatores geram outros, trazendo instabilidade, o que promove conflitos e insatisfação. Aí a Joana entra bem nesses detalhes, né? Vejam bem, por isso, eu venho dizendo, já disse algumas vezes, tenho falado isso para algumas pessoas, que muitas delas se comprometeram que poderiam nos ajudar, mas saíram fora, fugiram do compromisso que assumiram, inclusive, na promessa que fizeram, mas tudo bem, cada um promete o que quer. Conhecer o processo reencarnatório é a coisa mais importante da nossa existência. É conhecer
como é que se dá um processo reencarnatório. Como o que nós passamos antes de reencarnar. Todas aquelas etapas que se cumprem antes do processo. É a coisa mais importante para você realmente entender a evangelização de espíritos. Conheceu esse processo nas suas peculiaridades, pronto, ao desenvolvimento. É o que falta aqui, é o que está falando aqui. É o que está falando aqui. A falta de destinação do espírito que promove a reencarnação do espírito é que provocam os medos. A falta de destinação dos objetivos que promoveram a reencarnação. Os objetivos que promoveram a reencarnação. E como é que você vai conhecer isso? Assistindo a essas palestras que falam que a reencarnação você veio para cumprir, que tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Não. As casas espíritas têm que começar a passar para o público o que é uma reencarnação, o que acontece. Mas ninguém vai entender. Mas não vai entender, mas começa a perceber, começa a querer saber mais. E quem tiver interesses maiores vai procurar conhecer mais profundamente. É assim que tem que ser. Então, quando você conhece os detalhes de uma reencarnação, que você passou, que você se comprometeu com aquilo, que você se comprometeu com aquele espírito que veio como teu parceiro, como tua parceira, que você se comprometeu com aquele espírito que veio como teu filho, que você assumiu esse compromisso, e compromisso assumido é para ser cumprido, ou será que não? Um compromisso assumido materialmente entre nós e qualquer outra pessoa não é para que você cumpra esse compromisso? Pois é. Então, conhecer o processo reencarnatório é importante nesse sentido, porque aí acaba esse problema, né, nos casamentos. Mas a falta de conhecimento muitas vezes levam os espíritos que já estão juntos, às vezes até há algum tempo, 10, 15, 20 anos, a se separarem. Por quê? Porque ninguém os alertou e muitas vezes tomaram pelas ilusões materiais que acontecem, né, com nós que reencarnamos, e se deixa levar para caminhos outros. Não, é melhor separar. Não, me separei amigavelmente. Tu vai ver o amigavelmente depois, sem vergonha. Mas sério. Eu já ouvi, teve uma pessoa aqui que outro dia conversou comigo e disse assim: não, mas eu não quero mais casar com ele, não quero mais, mas vai ver. Não tem como. Vai ver. Não tem como. O ajuste espiritual entre todos vai acontecer. E com aquele que você que se desajusta, é com esse que vai mais aparecer para você. Lembra da história que eu li aqui do nosso irmão, como é o nome? Me falhou agora o nome, está no livro de André Luiz. Oi? Silas. Silas. O Silas, não lembra aqui da história do Silas? Que até hoje ele está trabalhando em nosso lar e poderia estar em planos mais altos, mas como ele tem uma dívida com o espírito, né, quando ele esteve reencarnado, que ele provocou situações adversas para esse espírito e ele precisa resgatar, então ele não pode assumir patamares mais altos, enquanto ele não encontrar esse espírito para resgatar a sua dívida para com ele. E o pior é que ele não sabe aonde esse espírito se encontra. E André Luiz diz: mas os amigos espirituais não sabem, os outros teus amigos não sabem? Sim, eles sabem, mas quem tem que saber sou eu. Não fica esperando ajuda, como muita gente. Não, mas Deus vai me ajudar. Deus vai te ajudar sim, mas carrega a cadeira. Ou tu está pensando que ele vai levar a cadeira para você? Então vejam, a coisa não é muitas vezes como a gente pensa. Não, mas a espiritualidade vai me ajudar.
Sim, mas quem tem que saber é você, e você que vai ter que encontrar. Então, esse outro espírito, ele não consegue saber onde ele está. E por causa disto, ele está amarrado em nosso lar, sem poder alcançar patamares mais altos, que ele já tem capacidade suficiente para isso. Vejam. Então, graça, não tem jeito, você vai encontrar. Não tem jeito. Posso até encontrar, mas E olha, e não tenta fugir, porque se você fugir, daqui a pouco você não consegue mais encontrá-lo. Aí você vai continuar reencarnando em planetas inferiores até conseguir saber onde eu o tratei semelhante a um rei, que eu tenho consciência do bom tratamento que eu dei a ele. Não, mas tudo bem, não estamos falando sobre isso. Então, o que ele fez? Fez um monte de besteira. Então, já que ele mas isso são. Mas veja bem, Graça. Então, isso são vai para Candaia e fica lá à vontade. Graça, preste atenção. Isso são conclusões suas, segundo os teus conhecimentos. Isso são conclusões tuas, segundo Não, os mas teus quando a gente conhecimentos. sente na pele, seu Quaresma, eu senti na pele. Segundo. Isso não vou repetir. Isso são conclusões tuas, segundo os teus conhecimentos. Mas será que não podias fazer melhor? Podias. Sabe como? Se tivesses conhecido naquela altura o processo reencarnatório. Sim, eu não conhecia. E terias sabido por que você o esposou. E ele esposou você. Certo? Eu te digo isso sentado. Sim. Porque eu passei por situações várias Não tem no meu casamento. Eu mas não sou obrigada a aceitar ele como. Mas em sabendo por que eu mantive o meu casamento até o final. Sim. Porque se eu não soubesse, eu teria também me divorciado, eu teria me separado. Deu para entender? Sim, Então, Graça, não assuma como desculpa nada para Não você. é desculpa, não, porque eu não quero mesmo. Você não está me entendendo. Não, eu tenho livre-arbítrio. Eu sei que você tem livre-arbítrio, livre-arbítrio, eu fico o querida. resto da minha vida no Querida, nosso lar, mas porque Querida, eu não você quero tem mais. livre-arbítrio, você pode fazer o que você desejar. Mas não assuma isso como parâmetro para o amanhã. Porque a gente não tem essa capacidade ainda. Entendeu? Quer dizer, se a mulher apanhar, ela tem que aguentar. Oi? Se a mulher apanhar, ela tem que aguentar a surra. Não é assim, dessa maneira. Evidentemente que cada situação tem o seu grau, né? E a maneira que vai assumir, claro. Se a mulher está levando pancada todo dia, pancada. Não, peraí, aí não tem jeito, aí você dessa. Ameaça de morte. Aí há uma causa, há uma justificativa. Aí ela bateu muito na outra, né? Há uma E justificativa. agora. Ninguém tem de graça, não. Mas como eu estava falando inicialmente, eu já ouvi de muitos, não, mas eu me separei amigavelmente. Que amigavelmente é esse? Eu não entendi. Amigavelmente não é isso. Fosse amigavelmente, você iria amigavelmente seguir na construção que fora feita e procurar fazer o melhor. Quer dizer, se amigavelmente é porque não houve nenhum desculpa maior, nem levou pancada. Mas muitos dizem que pagou uma. Agora, evidentemente, se um ou outro acha que tem que chegar a esse ponto, aí fica difícil. Como a gente tem visto atualmente, que em muitos casais, até o sujeito matando a esposa pela madrugada. Quer dizer, aí são situações difíceis, né? E deveriam pensar um pouco mais, tanto um quanto o outro. Peraí, aqui esse comportamento que está tendo é um comportamento estranho. Eu acho que eu vou sair fora antes que pior fique. Né? Como outro dia, ou ontem, sei lá, não sei quando foi, ou anteontem, eu ouvi, né? A mulher se separou do cara, o cara foi lá de madrugada, entrou pelo vidro da janela, quebrou a janela para matar a mulher que estava lá. Quer dizer, olha que são situações difíceis. Muito isso agora. São situações difíceis. Aí você poderia dizer assim, não, mas se isso aconteceu, é porque alguma coisa estava por aí no caminho. De repente, essa mulher estava merecendo esse tipo de situação, sim. Porque nada acontece sem que Deus o permita. Né? Mas aquele que cometeu estava numa situação muito inferior espiritualmente e, olha,
O que vem para frente para ele é uma coisa incrível. Mas a outra que recebeu o tiro é porque também tinha compromisso com isso. Quaresma. A gente tem que raciocinar profundamente. Não, mas a mulher era tão boazinha, Mas espera aí. E por que aconteceu? Por que Deus deixou acontecer? É porque havia merecimento. É porque havia merecimento. E o outro, na sua inferioridade tamanha, foi usado como instrumento. Ou esse espírito concordou de vivenciar essa situação ou não? Quer dizer, a maneira de analisar o fato não é só por um lado, é pelos dois lados. Quem conhece processo reencarnatório faz esse ajuste. Até porque há de se pensar que nada acontece sem que Deus o permita. E se nada acontece sem que Deus o permita, quando acontece algo conosco, seja bom ou ruim, foi permitido. E se foi permitido, é porque merecíamos aquela situação. Eu ouvi essa questão de casamento, dessas uniões assim, bem conflituosas, né? Eu escutei um relato seguinte: a moça de uma família muito desestruturada, o pai e a mãe viviam brigando, trocando socos e pontapés, até que chegou um ponto que resolveu se separar, né? Aí a filha ficou horrorizada e tal, casou, teve uma namorada, ela prometeu a ela que aquilo nunca ia acontecer na vida dela. Aí ela começou a ter, assim, não concordar com algumas coisas do marido, né? Ele sempre com paciência, ela própria relatou isso. Aí ela começou a agredir ele com palavras até que chegou no ponto de agressão física. E ela já estava assistindo, já no doutrina espírita e tal. Aí chegou num ponto, né, que ele, quando ela avançou nele para agredi-lo, ele segurou ela. Ele não separou dela, segurou. Aí ele disse: agora você vai ter que se acalmar, você vai ter que me ouvir. Até que ela chegou num ponto, ela se acalmou, se aquietou. Eles tiveram uma conversa, uma conciliação entre eles e mantiveram. Aqui o que acontece? A partir do momento que ela foi tomando pé das orientações da doutrina espírita, dos cursos que ela vem fazendo de Joana também, ela mudou de atitude. E ele entendeu, olha como ela teve sorte de ter casado com um marido que foi compreensivo e aguentou. Ele tinha esse entendimento porque ele sabia do histórico da família dela. E ela estava reproduzindo a mesma coisa no casamento. E as coisas se contornaram. O que acontece? A mãe e o pai, que estavam separados, começaram a se interessar mais pelo que ela estava estudando e voltaram de novo. Quer dizer, veja bem, ele já trazia um conhecimento de como agir diante de determinadas situações. Embora possa ser inconsciente, mas trazia. Sim. Porque senão ele não teria agido dessa forma. Exato. Esse é o grande detalhe. E se você conversar a respeito dessas situações que estamos falando aqui, até com os espíritas que andam por aí, eles vão te dizer o contrário. Certo? Porque é preciso conhecer o processo reencarnatório. É o que eu estou dizendo. Em alguns detalhes, um pouco mais profundamente, para poder aceitar esse tipo de situação. Para poder, senão não aceita. E quando eu falo em reencarnação, é o depois também. Não é só o processo está aqui. Houve o processo, reencarnou, está aqui a existência. Mas pensa no ponto seguinte, no ponto futuro. Como será? Porque a reencarnação não é uma só. Depois vêm as consequências, sejam elas boas ou ruins. Então temos que pensar nisso tudo. Aí alguém pode dizer assim: mas eu vou me aguentar ser maltratada nessa encarnação o tempo todo, ele não cuida como deveria, ela não me cuida como... Olha, é melhor suportar, compreender, entender e levar da melhor maneira possível. Por quê? Porque senão na próxima a situação é mais severa, até que aprendas. Esse é o grande processo que as pessoas desconhecem. Então, está ruim agora, tenta suportar e acha a melhor maneira de conviver com isto, porque senão na próxima
a situação é mais severa, até que você desperte para a maneira que tem que agir. Esse é o grande detalhe do processo reencarnatório, que as pessoas não querem admitir, nem os espíritas querem admitir. Esse é o grande detalhe, não tem como fugir disto. Porque se você, ao invés de, entre aspas, aturar agora, cometer desavenças também, evidentemente que na próxima terão dificuldades mais severas. Diga, Cris. Olha o meu caso, eu me separei, mas eu sou irmã do meu ex-marido, ele se dá muito bem, ele se casou de novo, e se ele precisar de mim, eu ajudo, se eu precisar dele, me ajuda, e aí? Tudo bem. Viramos irmãos. Ótimo, você está fazendo bem. Entendeu? Embora não conseguiu conviver, mas que você vai ter que conviver com esse espírito. 33 anos. Mas que você vai ter que conviver com esse espírito até se ajustar com ele, vai. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Vai junto. Mas numa boa. Oi? Vai junto. Isso, Vai junto. Ah, bom, aí lá já fica mais tranquilo, né? Mas então, Embora não queiramos dizer que esse ajuste terá que ser novamente como marido e esposa, pode ser como filho, pode ser com aquele parente mais próximo, mas você vai ter que ajustar com ele. Não tem como. Não tem Numa como. boa, sem ranço. Sem ranço, numa boa. E poderá ser, e tudo isso acontece sempre em situações mais severas, para que a gente desperte. Vocês estão ferrados. A gente fica conversando sobre e conversando Por exemplo, se eu tivesse, como eu falei aqui, se eu tivesse me separado da minha esposa, não é? Face a nossas discordâncias, evidentemente eu teria promovido situações para o futuro mais severas para comigo mesmo. Entretanto, isto não aconteceu e da parte dela também não aconteceu. Mas ela seria mais feliz. Então, nós já tivemos alguns ajustes. Vamos nos encontrar outras vezes para melhor convivência? Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas não em situações mais desesperadoras, mais dificultosas, porque nós conseguimos levar adiante mesmo com os desajustes entre a gente. Me façam entender? Esse é o grande detalhe que as pessoas muitas vezes não querem entender. Por isso que eu falei aqui, não, mas eu me separei amigavelmente, está tudo bem. Não está tudo bem não. Se tivesse tudo bem, o teu futuro seria uma maravilha. Ele não vai ser, você vai ter que encontrar esse espírito novamente. Em alguma situação você vai ter que se ajustar com ele. Não tem como ser de outra maneira. Porque você tem que se dar bem com todos os espíritos. Deu para entender, meu irmão? Seja ele um assassino, um vagabundo, um sem vergonha, um canalha, um patife, não importa. Mas você vai ter que se dar bem com ele. Acabou. Não tem como ser de outra maneira. Se dando bem, mas ele tem nome. E por outro lado, e por outro lado, não pensemos só em nós. E o outro? E o outro? E o outro? E o outro? Como é que fica a história do outro? Ele está cuidando do pai dele. Dependendo de quem. Está desempenhando a missão dele de filho lá. O pai teve AVC, está cuidando do pai. Dependendo de quem promoveu o maior desajuste, as situações ficam mais difíceis. Então a gente tem que pensar nisso. A gente está falando, calculando o nosso comportamento. E o outro? Como é que o outro está vendo tudo isso que nós estamos promovendo? São situações adversas. Lembrem um detalhe que nós já vimos aqui: educação do contraste. Lembra da educação do contraste? É isso.
É isso. E não tem jeito de fugir. Quando você encarou um contraste e foi mais severa com ele do que deveria, você vai encontrar esse contraste maior ainda, com maior dificuldade, para que você se ajuste. Não tem como fugir. A gente tenta recursos, não é? Alternativas, mas isso, não adianta, porque não vai fugir. A educação do contraste vai acontecer até que a gente se ajuste. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Eu conheço pessoas que esse contraste aí foi muito severo. Conheço pessoas Vocês que estão vivenciam essa situação. Mas não tem como. Um contraste muito sério. Mas não tem como, não tem como. E vem mesmo. E vem severo mesmo. E é severo mesmo. Sem pena. É severo. Eu não, tá, filho? Então, o Pelão falou, a ausência de determinados compromissos na construção familiar tem arrastado os casamentos a uma falência moral e afetiva. E é isso. A ausência de determinados compromissos na construção familiar. Compromisso assumido antes do reencarno, no processo reencarnatório. Você assumiu o compromisso? Já está bem, né? Já Assumiu o sabia que compromisso. era ele. Já sabia. Por que eu estou casada com esse infeliz? Infeliz. Eu já ouvi isso falar. Esse Por traste. quê? Mas esse homem é um problema sério. Essa mulher, ela é mole, ela não larga. Não tem, meu filho. Esse ano está no meu pé. Você Não, assumiu isso. Está casado com o infeliz para fazer ele feliz. Você assumiu isso na construção do teu processo reencarnatório. Já era. Então, meu irmão, é melhor você Fazer as pazes. cumprir. Assuma o compromisso, haja de maneira coerente, porque não adianta. Não, mas eu gostaria que fosse desse jeito, mas por enquanto não dá. Numa próxima, quem sabe. Lembrem de Silas, vou repetir. Lembrem de Silas. Está lá no livro, Libertação. Ou é Causas e Efeitos, não me lembro agora qual é o livro. Não me lembro. É Libertação? Não, não é Libertação. É o outro, esqueci o título. A minha memória está assim. Mas é o caso de Silas. E era no grupo familiar. E veja bem, esse espírito tinha assumido o lugar da mãe dele. Porque foi o pai dele que esposou esse outro espírito. E que ele forçou tanto a ideia do pai que o pai acabou dando veneno para a mulher. Meu Deus. Ele criou essa situação. E ela morreu. E ele assumiu uma dívida com ela, porque ele não gostava dela. Não queria, porque ela tinha assumido o lugar da mãe dele. Então vejam, não, quer dizer, e ele hoje não está num patamar mais alto, não sei se já conseguiu, né? Porque eu fui no livro de André Luiz e faz tempo, né? Não sei se ele já conseguiu, mas ele naquela altura não havia conseguido, podia estar num mundo melhor. Ele E não estava. encontrou ela 3 vezes, ele quer ficar do nosso lado. E não estava. No meu lado, no nosso. Então vejam, a situação é muito delicada e difícil. Quem raciocinar um pouco a respeito do processo reencarnatório e pensar que a reencarnação amanhã vai acontecer de novo, coloca um pé atrás. Eu coloquei o meu, graças a Deus. Quem não tem compromisso com o casamento, graças a Deus. Não sei, de repente, mas de repente é um processo pelo qual você tem que passar. E acontece. E acontece. E acontece. Eu tenho 2 lá em casa que nem pensam nisso. Nessa existência, Eu tenho 2 lá em casa que nem pensam nisso. Um pensou, já tinha comprado tudo e desfez tudo. Acabou com tudo. E não pensam, estão lá. 45 anos não vão casar mais. Nem estão aí para isso. Quer nem saber. Tem espíritos que não vieram com essa finalidade de casamento. posso fazer uma colocação? Eu não sei se é o teu caso. Não, eu já disse, eu acho que minha alma gêmea já está lá para algum lugar. Eu não sei se você tem alma gêmea. Eu tenho sim.
não, bem longe. Aí, eu ter dito assim, toma uma história aí, mas tu vai ver só. Não tem ninguém. Joana só casou, pelo que a gente tem conhecimento, só com Joana de Cusa, né? Depois ela vem como religiosa, né? Tem um detalhe importante aqui, quem fala disso também é Joana. Eu não me lembro o livro, os meus neurônios não funcionam mais assim. Eu sei, mas eu não me lembro, não consigo passar para a minha máquina, ok? Pela idade que a minha máquina já tem. Então, Joana nos fala também a respeito de casamentos impróprios, inadequados, inoportunos, por desvios espirituais daqueles que o promovem. Também acontece. De repente, a Ana, né, tinha o compromisso dela de casar com o Juarez. Ela casou com o Juarez. Mas ela poderia, ao longo, antes de casar com o Juarez, por desvios quaisquer que fossem, não é? Se encontrar com alguém e se casar com aquele. Fugiu do compromisso e casou. Também acontece isso. Também tem esse detalhe. E aí você casa com alguém que não era aquele compromisso que você assumiu pelos teus desvios, pela tua falta de consciência do teu compromisso assumido no processo reencarnatório, embora inconscientemente, muitas vezes isso acontece, né? A gente assume compromissos inconscientes, mas porque aquilo está ali na nossa ligação e a gente tem uma certa sintonia com o nosso guia espiritual, não é? Mas tem pessoas que se desligam completamente, é completamente rebelde depois que reencarna. Então ela vai em casa com o cão. Acontece isso também. Tem aqueles casamentos que não estava nada compromissado, é impróprio, não é? Também acontece isso. É comum? Não, não é comum, mas acontece. A maior parte segue um processo reencarnatório. Mas tem esses detalhes também. Então vejam, para tudo existem exceções. Hoje em dia a gente escuta muito, né, essas questões assim, dos jovens, que é bem mais jovem do que nós, né, 20 e pouco, 30 e poucos anos, eles não dizem que tem namorado, tem ficantes. Então os ficantes fica complicado, né? Cada dia ou cada mês é um ficante diferente. Aí a coisa, a moral vai lá pro rabo. Mas esses justamente são aqueles espíritos rebeldes, completamente rebelde. Ele vem, não quer saber, ele faz tudo hipocritamente, não quer saber. Ele não se compromete, entre aspas. É tudo fingimento, é tudo hipocrisia mesmo. Não é rebeldia, são espíritos rebeldes. Não tem como, está cheio por aí. Não só aqui, como em outros mundos também. Não tem como. E tem aqueles que têm conhecimento, mas ainda tendo conhecimento, chutam a pedra. Porque sentem o prazer da materialidade. Esse é o grande detalhe. Tem o conhecimento. E quando você tem o conhecimento, a tua responsabilidade é maior. Todos sabemos disso. Não tem como fugir. Não é? Mas ainda assim, tendo conhecimento, mas é tão gostoso, e vai. Vai para o gostoso, sem vergonha, vai. Depois você me conta como está o inferno. Deus do céu! E essa era a pele de vocês. A coisa é séria, a sua não. É por isso que Olha, está falando de você, está falando da gente. Tá bom. A primeira do filho do fora. É aqui. Sempre a mulher ou cada mulher. Nós vamos abrir o capítulo 2. O capítulo 2 é justamente deste livro que fala a evangelização de espíritos na casa espírita. Isso é problemático. Esse é severo. São 4 trechos, eu marquei 4 trechos. Alguém marcou mais algum? Eu esqueci o livro, eu não trouxe. Se você esqueceu, você vai pagar por isso.
Vocabulário 7A, porque o vocabulário 7A, a gente se acostumado a esquecer assim, nos livros de francês, nós tínhamos que fazer o vocabulário 7A várias vezes. O que era isso? Números do ordinal, cardinal e português e francês. Horrível. Até 1000. Ninguém marcou nada? Ninguém marcou nenhum tópico? Então não esqueçam de no próximo, né, leiam o capítulo e marquem, né, alguns trechos que de repente gostariam de ter uma conversa, de fazer um comentário, ou de procurar ter um comentário de alguém a respeito. Enfim, não deixem de fazê-lo, para que não sigam só as minhas marcações. Eu marquei aqui alguns tópicos, que eu não me lembro quantos, né? 4 trechos. Eu marquei 4 trechos desse capítulo. É o que nós vamos botar na tela. Mas embora eu não coloque na tela o que vocês marcarem, mas nós vamos ler e vamos falar a respeito, né? Porque não fiquem só baseados naquilo que eu achei que deveria falar, porque eu não sou conhecedor profundo, né, da lei de Deus. Mas às vezes há colocações que a gente pode ter dúvidas e trazer justamente para tirar. Justamente isso. Dissipar dúvidas. Então lá, vamos ver. Primeiro foi esse aqui. Aos poucos, aqui, aqui, foi o primeiro tópico. Aos poucos, a casa espírita foi cedendo seu espaço para as aulas frias das escolas tradicionais. É verdade. Para mim, há uma estupidez muito grande nesse negócio chamado ESG. Para mim é uma estupidez muito grande. Eu fiz os 4 livros. Eu fiz também. Planejamentos prontos, bem elaborados didaticamente, eram distribuídos, repetindo o mesmo erro das escolas convencionais, sem investigar as necessidades e os interesses das crianças. Mas é verdade. Espíritos que voltam para aprender, para se reeducarem através da nova oportunidade reencarnatória. Por isso que se fala, é preciso conhecer os sentimentos, que são vários, e cada um tem os seus a certo grau, certo? Então você não pode querer dar um aprendizado para uma pessoa com uma matéria que é para todos. Olha, tudo isso aqui, todo mundo tem que seguir isso aqui. Não é bem assim. Você tem que dar oportunidade daquela pessoa falar, se expressar, dizer o que está sentindo, porque ela vê de maneira diferente. Ela não está vendo com os teus olhos, com os teus sentidos. Não é? Os teus sentidos são uns, e do outro, ele está em níveis diferentes. Né? Então você chega para ministrar uma aula, como diz aqui, e é isso aqui, acabou? E daí? Mas e aquilo assim, aquilo? E muitas vezes você não pode nem abrir o bico, né? Não pode nem falar, né? Tem que ouvir e ficar calado. Na casa espírita, entendi, pensando outra coisa. Pensei em nível escolar mesmo. Sim, mas na casa espírita foi feita dessa maneira. Eu vi muitas vezes o acontecendo, né? E eu fiz questão de participar de algumas aulas para ver como é que era feita. E eu interrogava mesmo. E aí embrulhava tudo. No próprio lá no Leão Denis, como é que chama? Comp. Pois é, no próprio Comp. Né? Porque quando eu cheguei no Leão Denis, me colocaram, faltava um mês para terminar o Comp. O altivo me mandou para lá, para eu poder, me poder no inferno para mim, para eu poder ir me aclimatando com a casa. E ele me colocou faltando um mês para acabar o Comp. E eu fui. E aí eu comecei a fazer as indagações, né? Problema sério.
Porque as pessoas ficam enroladas, que elas já estão acostumadas a seguir aquela coisa assim, para todo mundo tem que ser aquilo assim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque cada um tem um sentimento, uma maneira de ver. Por isso, está se pregando que as casas espíritas devem fazer grupos menores, não uma plateia, não, grupos menores, e ali poder ter convivência com todo mundo. Cada um vai falar, vai arguir, vai comentar, vai perguntar, vai dizer, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Mas tem que ser assim, né? Como ainda há pouco, alguém, né, para mexer um pouco comigo, disse, mas se a gente ficar apanhando, levando pancada, não está certo, mas tem que ser assim, mas tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito. Quaresma, eu não concordo contigo não, eu acho que esse negócio tem que ser, mas é assim que a gente aprende, certo? Não pode ficar aceitando tudo que eu estiver falando aqui, né? Eu adoro, eu inclusive gosto quando as pessoas discordam, porque aí me dá mais margem de falar. Deixa eu falar uma coisinha. Eu sou coordenador de ESG, agora sou de AESG. Muito bem. Há 28 anos, há 30 anos. A gente faz isso que você falou. A rodada, entendeu? Não tem, eu sou coordenador, mas todo mundo vai fazer o estudo, entendeu? Vai falar sobre o estudo e há discussões, às vezes até bem clamorosa, entendeu? Que a gente tem que dar calma, se abrigar. Por causa disso, o ESG, hoje, pelo menos onde eu participo, ele dado a todo mundo a ter a opinião deles. Perfeitamente. Mas veja, eu não falo só sobre isso, eu falo sobre a pauta que você tem que seguir. Ele fala ele vai mostrar a doutrina espírita, né? Você tem uma pauta a seguir. Você não tem uma pauta? Tem. Pois é. Mas você tem as opiniões. Mas essa pauta pode ser variada. Por isso eu falei aqui. Eu sou um que dou sempre o contrário. Por isso nós dissemos aqui. Por isso, depois de apresentar os fundamentos da evangelização de espíritos, nós falamos aqui, nós vamos fazer isso aqui, mas qualquer um pode trazer qualquer matéria, não importa qual seja a matéria, vamos analisar à luz da doutrina espírita, seja qual for a matéria. Eu trouxe uma matéria de um vagabundo que estava fazendo um monte de... Vamos ver a matéria, vamos analisar essa matéria, vamos falar a respeito. Eu tenho uma matéria aqui que eu vi, vamos analisar esse fato. Então, não há uma pauta a seguir, porque cada um de nós tem um sentimento e uma maneira de ver. Eu não posso ter uma matéria pronta para seguir. Não é um estudo acadêmico. Não é um estudo acadêmico, nós estamos estudando para o espírito e não para o homem. O grande detalhe é esse. Nós não estamos fazendo um estudo para o homem, é para o espírito. E o espírito precisa conhecer e ter um conhecimento universal, seja o que for. Quaresma, mas eu estava assim, eu li uma matéria de uma pessoa que fica matando as baratas, mata os mosquitos, mata as formigas. Como é que vamos estudar isso? Por que isso está acontecendo? Veja bem, eu estou falando de uma coisa esdrúxula, né? Mas tem uma razão de ser, tem um porquê sobre isso. Não é? Quaresma, eu vi uma matéria, eu trouxe essa matéria aqui, de uma pessoa que só fica falando da outra, fala mal de todo mundo. Fala mal de todo mundo, mas ela fala bem dela, ela diz que ela faz tudo melhor. Vamos estudar isso, vamos ver o que você está rindo. Deus do céu. Entende? Porque aí você envolve vários sentimentos e cada um de nós tem sentimentos diferentes. Então vamos analisar à luz da doutrina, à luz dos conhecimentos que temos, à luz dos processos reencarnatórios, à luz da pauta reencarnatória, à luz do mapeamento genético, à luz do fato do espírito, à luz da memória contínua, à luz da memória existencial. E tudo isso é codificação da doutrina espírita. Não tem por onde fugir.
Nós estamos na terceira fase da doutrina espírita e as pessoas precisam despertar para isto. Antes nós tínhamos uma pauta, hoje não tem essa pauta mais porque não há necessidade. Nós temos que trabalhar os sentimentos que entramos na era do Espírito. E eu me lembro bem, foi uma das mensagens primeiras que chegou falando sobre a era do Espírito de Viana de Carvalho. Eu adoro Viana de Carvalho, eu gosto muito de Viana de Carvalho. A era do Espírito, e quando se fala na era do Espírito, é para estudar-se de acordo com as necessidades espirituais. E não mais do homem. Acabou. Acabou. Ah, tadinho dela não. Não tem nada. Não vou discutir não. Não. Mas quem conversa comigo não tem que cair, não. Quando me dá uma bronca, é tudo na bronca mesmo. Tem, cuidado. Não, quando eu escuto é bronca. Quando eu escuto alguma coisa, né? Minha filha, não faço. Não, mas isso acabou. Não tem isso. Mas tem muita gente que ainda diz para mim, Quaresma, você é muito agressivo. Eu digo, você acha que eu vou ficar passando a mão na cabeça de alguém? Você sabe a época que nós estamos vivendo? Nós estamos no ápice da transição planetária. Preste atenção. Certo? A pessoa tem que despertar. Não despertou até agora com carinho, então dá-lhe uma pancada para ver se desperta. Mas essa Não é que você esteja querendo mal a essa pessoa, pelo contrário, você está querendo bem. Você está querendo que ela desperte para a verdade. E a verdade tem que ser dita abertamente, está no Evangelho. Não sou eu quem estou dizendo isso. É Paulo que diz, né? Desperta, homem, a tu que dorme. Ostensivamente. Não é isso? Desperta o homem, tu que dormes. Acho que é Paulo que fala, né? Quer dizer, ele está aqui, mas está dormindo. Está no Evangelho. A verdade tem que ser dita ostensivamente. Sabe, tem gente que não pode, vai maltratar, vai ficar ofendido. Fica. Eu digo, e por acaso Jesus deixou de falar a verdade que alguém ia ficar ofendido? Tanto é que botaram lá ele na cruz. Pois é. Então, abre teu olho. Que a época não é mais essa não. Já foi. Eu ainda há pouco conversava com a Cris sobre a casa espírita que eu frequentava. Era de uma forma diferente. Hoje não tem mais daquele jeito não. Tudo mudou. Tudo mudou. E aí, muitas casas espíritas se mantêm ainda na década de 40, de 50, de 60, de 70, de 90, de 2000. Então não é assim. Não é assim. Por acaso, você trabalha com a máquina de datilografia? Não, né? Tudo agora é no computador, né? Então, a mensagem vai rápida, né? Você não precisa tirar copo para enviar, botar no correio, nada disso, não é verdade? Então tudo agora é acelerado. As pessoas que despertem para esses detalhes, mas parece que as pessoas pararam no tempo. Vai andar de charrete, vai pegar bonde. bonde nem tem mais. Charrete ainda tem, tá? Sabe, a gente tem que acompanhar o tempo e pensar que as pessoas não viram isso. Então, elas estudam a doutrina espírita como se estivessem estudando em 1940. Carroça tem lá, né? Se nós falarmos todos juntos, vamos ter problemas, né? A gente acaba não se entendendo. Temos que falar um de cada vez. Por vez, todos podemos falar. Mas se falarmos juntos, aí vira confusão. Temos que ter esse discernimento, né? Então, é isso. Muito bem. Aqui está. Espíritos que voltam para aprender, para se reeducarem através da nova oportunidade reencarnatória. Então, todos nós estamos numa reeducação. Não temos a menor dúvida quanto a isso. Não temos a menor dúvida. Senão, não estaríamos aqui, estaríamos em outro planeta bem mais avançado. Vamos adiante. Esse deve ser o nosso último quadro de hoje. Olha lá. O comodismo, o descaso, o lazer dos homens, aos poucos encontraram espaço na casa espírita. E é uma verdade. Eu posso dizer isso de cadeira.
E aconteceu há bem pouco tempo. Alguém me telefona e diz para mim assim: prestem atenção no que eu vou falar, para poderem refletir. Alguém me telefona e diz assim: Quaresma, fala com o pessoal para levar alguns brinquedos para a pescaria da festa que vai ter aí no negócio do arraial que teve aí em cima. Eu digo: tudo bem, vou falar. Tá, tudo bem. Desde que desapareceu de aparecer, interessante, né? Nunca mais aqui falou de nada, de doutrina espírita, mas se incomodou com a materialidade. A materialidade estava presente. A materialidade estava ali. Tem que ter isso. Me façam entender. E então eu vim aqui e dei um recado. Mas não é recado que eu gosto de dar. Realmente não. Eu acho que a casa espírita é para trabalho espiritual. Quer fazer festa? Faz. Vai fazer festa lá na casa, não sei aonde, na casa de festa, não sei o quê. Como fala Raul Teixeira? Eu estou com o Raul Teixeira. Eu estou com o Raul. E quem quiser falar mal do Raul, pode falar. De mim vai falar mais ainda. Mas ninguém fala mal do Raul. Interessante, né? Mas se o Quaresma fala, falam mal do Quaresma. Gozado, né? Veja como a minha moral ainda está baixa, né? Os meus fluidos não estão na melhor qualidade, no Raul está melhor. Muito bem. O lazer dos homens, aos poucos, encontraram espaço na casa espírita, que deveria estar atenta para auxiliar os espíritos. Jesus nunca tirou férias. Outro problema sério que eu encontrei, inclusive aqui. Vocês sabem disso, quem estava aqui há mais tempo sabe disso. Para tudo, não sei o quê, não faz tempo, mas eu continuo. Não tem problema. Jesus nunca tirou férias, jamais os espíritos superiores deixaram de nos atender, porque eles sempre estão apostos no trabalho, sabendo da importância deles, enquanto nós, espíritos reencarnados, nos damos o direito de tirar férias das atividades que enobrecem o espírito. Por isso falei há pouco, nós estamos na era do espírito e alertado pelos amigos espirituais. Por que tanto cansaço no serviço do Cristo? Porventura já ouvimos dos amigos espirituais qualquer orientação nesse sentido? Mas quando nós vamos e falamos a respeito disso em qualquer lugar, as pessoas: mas eu estou aqui, eu estou reencarnado, eu preciso, né, dar atenção a essas coisas. Então vai dar atenção, tá? O problema é teu. Depois não reclama do fogo. Leia o Apocalipse e procure entender o Apocalipse, e você vai ver o que está lá. É o fim dos tempos. Deu para entender? Os tempos são chegados. Capítulo 18. O Apocalipse é o fim dos tempos. Eu tenho vários livros sobre o Apocalipse e acabei de comprar mais um. Aliás, do Haroldo. O Haroldo é um estudioso disso, né? Sabemos, né? Vai ler, lê. Continua fazendo diferente do que está aí na tela. O problema é teu. Eu não faço. E já criei contrariedades em muitos lugares por causa disto. Criei mesmo. E nunca tive receio. Mas você vai ficar mal visto. Não é problema meu. Eu prefiro ficar mal visto, mas não fazer a porcaria que tu vais fazer. Acabou. Agora nós precisamos pensar como o Hamed falou. Já mostrei aqui até o livrinho. Não é? Nós precisamos de parar de tentar agradar os outros e se desagradar constantemente. Eu não faço isso. Eu não vou me desagradar porque eu tenho que agradar a Valéria, o Círio, lá quem quer que seja, minha mãe, meu pai, de jeito nenhum. Eu não vou me desagradar por causa disso. Sabe? Eu sou um espírito, eu sou uma individualidade. Eu não tenho que agradar a individualidade do outro me desagradando constantemente. Por que eu tenho que fazer isso?
Por que eu tenho que participar de determinadas coisas? Como já me pediram, eu já contei isso aqui. Estou lá na casa do Espírito, foi lá no Largo Otávio. Quaresma, você pode ditar o bingo? Como é que é? Eu? Está enganado. Estou fora. Para mim isso nem existia aqui. Eu chamava de ditar bingo. Para você ver. Cada voz. Não, porque a tua voz é forte. É problema teu. Vai você. Eu não vou ditar nada. Ditar bingo, cara. Bora ver. Aqui mesmo chegou a Guilhermina com rifa. Eu digo, o quê? Rifa? Não, de jeito nenhum. Não faz esse negócio de rifa. Na casa espírita. Para mim esses negócios não são atividades do espírito. Rifa. Na casa espírita, rifa. Eu não sei se ela viaja comigo, meio virada para o meu lado, mas é uma dela. Eu não vou fazer rifa. Então, sabe, e acho que todos deveriam voltar-se mais para isso, para a era do Espírito. Sabe, a primazia é do Espírito. Assim falou. Eu não esqueço mais dessa mensagem de Viana de Carvalho. A primazia do Espírito. E é uma realidade. Sabe? Daí. Isso aqui faz parte da evangelização de espíritos. Isso aqui é mensagem mediúnica da equipe de Eurípides Barçanufo, a terceira revelação dita por Dias da Cruz. Não é por mim. Está aqui. Agora, cabe a cada um de nós procurar esse tipo de orientação, de sequência na sua vida, na sua existência, para que amanhã não tenha que derramar mais lágrimas do que já derramamos. Essa é uma realidade. Para que amanhã não tenhamos as mesmas dores que hoje sentimos, os mesmos sofrimentos pelos quais estamos passando, as mesmas dificuldades as quais encontramos no caminho. É isso aqui. Casa espírita não é para comodismo, descaso e lazer dos homens, nem para cuidar de materialidade, é para cuidar do espírito. Por que tanto cansaço no serviço do espírito? Estou cansado. Hoje eu não vou à casa espírita, não. Estou com uma dor na perna. Vai lá, está com a dor na perna? Vai na casa espírita, da igreja, a tua perna para de doer. Lá tem médicos para cuidar de você. Tem não. Não tem? Você pensa. Olha só. Na assistência, se você merecer, a cirurgia é feita, o infeliz. Vai estudar a doutrina. Eu tenho que tomar passe. Não precisa, você não está na assistência. E tem um detalhe: se a tua mente e o teu comportamento não tiver com qualidade suficiente, você é isolado, você não vai receber nada. E quando sair da casa espírita, eles te pegam lá fora, os mesmos. Está sabendo? Não está sabendo não? É isso que acontece. E é uma realidade isso. A pessoa fica encapsulada, né? Você falou dessa questão de não ir à casa espírita. Eu tive uma vivência interessante. Eu cismei assim, hoje eu estou cansada. Não vou na casa do Frei Luiz, não. Escuta, peraí, acabei. Aí você não vou, não. Pois é, não, mas hoje eu preciso fazer aquilo, eu vou deixar para outra vez. Não, escuta, deixa eu te falar. As pessoas têm que passar a compreender, todos nós precisamos passar a compreender que tudo que você for fazer com relação ao espírito é mais importante do que qualquer ação material que você precise fazer. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Eu preciso fazer isso, mas compra, porque eu tenho não sei o quê, tudo bem, vai comprar depois. Vai primeiro, cuida do espírito, que aí tu vai fazer as compras com muito mais suavidade, bem-estar. Muito bem. Aí eu fiquei com aquilo na minha, sinto muito, eu converso muito assim, né? Sinto muito, hoje não dá, estou cansado, vou dormir.
Menina, deitei no sofá. De repente, fiquei lá, não sei quantos, 10 minutos, 15 minutos. De repente, o sol começou a queimar minha cara. Parece como o sol queimava, aquilo queimando no meu rosto. Meu Deus, que sol é esse? Quando eu abro o olho, não tinha sol nenhum. E queimava a minha cara, queimava mesmo. Eu abri o olho, que sol é? Meu vizinho vai ligar para mim, Valéria? Vicente, eu estou indo para o Frei Luiz daqui uns 40 minutos. Aí eu disse assim para ele, já vou me vestir. Rapidinho. Vambora, você já criança. Tá certo. Foi assim. Seu caso não vai encerrar? Bom, gente, o nosso tempo terminou, certo? E como nós temos que cumprir um determinado horário, nós vamos ficando por aqui. E na próxima nós abriremos nessa tela, teceremos alguns outros comentários e vocês também, né, não esqueçam de ver a lição, capítulo 2, e verem algum detalhe que gostariam de conversar, de falar, de comentar, ou de procurar maiores esclarecimentos, certo? E conversaremos aqui no próximo encontro. Desta forma, vamos elevando o nosso pensamento cada vez mais. Essa imagem do Cristo que conhecemos, esse olhar sublime a nos mirar, essas mãos suaves a nos abraçar, e palavras do Evangelho sendo ditadas em nossa mente, a modo de que melhor possamos compreender a vida, compreender a existência. Jesus, muito obrigado. Sabemos que muito precisamos aprender, que nada ainda sabemos, mas estamos te procurando cada vez mais, a modo de que possamos realmente entender um pouquinho mais das instruções que deixaste. Muito obrigado, Jesus. Já conseguimos, pelo menos, entender. Somos espíritos e precisamos viver como espíritos que somos. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por esses amigos que permites estarem ao nosso lado, nos ajudando, nos inspirando, nos amparando. Muito obrigado, Jesus. E a vocês, queridos irmãos, muito obrigado também. Nossa gratidão, porque certamente sem esse amparo pouco iríamos caminhar. Muito obrigado. Mas acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem.